Atividade magnética como explicação para as variações de período em binárias compactas. Os objetivos principais que motivaram este trabalho foram calcular a quantidade de energia rotacional nas estrelas secundárias de binárias cataclísmicas, bem como reduzir séries fotométricas da variável eclipsante V2051 a Fiuch, de modo a corroborar a hipótese de que a atividade magnética se constitui na explicação mais adequada das variações cíclicas de período orbital observadas nessas estrelas. Variáveis cataclísmicas são sistemas binários constituídos por uma anã branca e uma estrela secundária, a qual constantemente transfere matéria para a primeira. São assim designadas por apresentarem um aumento de brilho a largas escalas e sem regularidade, e produzirem eventos violentos como novas e novas anãs. Por apresentar massa tipicamente menor que a da anã branca, a estrela secundária perde momento angular por mecanismos tais como a radiação gravitacional e o freamento magnético. Seu período orbital é tipicamente curto, da ordem de 1,13 a 10 horas, e em geral observa-se que o período orbital das variáveis cataclísmicas apresenta variações cíclicas recorrentes em escalas de tempo de décadas. O período orbital do sistema é dado pela lei de Kepler, na equação mostrada, em que G é a constante gravitacional, M1 e M2 são as massas da primária e da secundária, respectivamente, e A é a separação entre seus centros de massa. Na figura é apresentada uma distribuição de cataclísmicas em função do período orbital. A lacuna existente no intervalo entre 2 e 3 horas é denominada Period Gap e está relacionada aos mecanismos responsáveis pela perda de momento angular. Abaixo do gap, os sistemas apresentam taxas de transferência de matéria características de radiação gravitacional, ao invés das taxas maiores características do freamento magnético, que são observadas acima do gap. Este trabalho se fundamenta na verificação observacional de variações cíclicas no período orbital de variáveis cataclísmicas, que poderia, a princípio, ser explicado pela presença de um terceiro corpo orbitando a binária ou assumindo que existe uma atividade magnética modulando a rotação da secundária. Nos últimos anos, a hipótese da atividade magnética tem sido abandonada, pois estudos sugeriram que a taxa de dissipação de energia necessária para sustentar a troca de momento angular no interior da secundária é maior que a energia nuclear correspondente. Neste sentido, procuramos demonstrar que, embora tal energia possa não ser suficiente, existe uma outra fonte energética a ser considerada, que é a energia rotacional. Além disso, a segunda parte da pesquisa realizada possui como intuito estender o diagrama O-C da cataclísmica V2051 a Fiuch, mostrado na figura, por meio da redução de dados observacionais mais recentes. Assim, através da análise dos resultados, será possível perceber se as variações de período são estritamente periódicas, o que favoreceria a hipótese do terceiro corpo, ou se, pelo contrário, tais variações são cíclicas sem serem periódicas, de modo que a atividade magnética seria a explicação mais razoável para o fenômeno. Com o auxílio de ferramentas gráficas e computacionais somados aos softwares disponibilizados pelo IRAF para redução e análise de dados científicos, foi possível obter resultados em ambas as etapas do projeto de pesquisa. A leitura de capítulos de livros e artigos da área se mostrou primordial para o entendimento e aprofundamento dos objetos de estudo e para a correta interpretação dos resultados obtidos. Na figura são mostradas as curvas de crescimento da energia em função da massa da secundária em massas solares. Está sendo considerado o logaritmo da energia, que é dada em ergs. Esta ilustração comparativa foi obtida com base nos resultados alcançados através dos métodos descritos anteriormente. A curva roxa representa a energia rotacional da binária, a curva verde, logo abaixo, a energia rotacional da secundária, a curva amarela, a energia necessária para sustentar o ciclo magnético, a curva alaranjada representa a energia nuclear liberada em 10 anos e a curva azul, a energia nuclear liberada em 1 ano. A partir do gráfico apresentado, é possível perceber que a energia rotacional da binária supera a energia nuclear em algumas ordens de grandeza, corroborando a hipótese da atividade magnética da secundária como explicação das variações cíclicas de período orbital. Ademais, foi realizada a redução de dados fotométricos da variável V2051 a Fiuch referentes a algumas noites do ano de 2017, resultando em curvas de luz como mostrada na figura.
A redução de dados de anos anteriores desta mesma binária possibilitará agregar ao seu diagrama OME-C já existente na literatura mais alguns pontos, o que ampliará o conjunto de dados, permitindo uma melhor verificação da periodicidade das modulações de período e, portanto, da viabilidade de cada uma das principais hipóteses consideradas neste estudo, a saber, a presença de um terceiro corpo orbitando a binária ou a atividade magnética na estrela secundária.